Olá para você que acompanha o meu canal, eu sou Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a nossa avaliação para a semana do dia 15 a 21 de novembro, terceira semana de novembro. É uma semana bem intensa em termos de aspectos e movimentação celeste mesmo, né? Vamos começar aqui no dia 15 com a formação de uma fase nova, início de um novo ciclo, e temos Vênus depois ingressando em Escorpião e o Sol em Sagitário. E além disso, alguns dias da semana com uma intensidade de aspectos, um movimento de aspectos muito forte e justamente com uma presença de Saturno em disposição aqui planetária também bem intensa. Vamos entender aqui no dia a dia como isso vai se desenrolar, né? No dia 15, pessoal, bom, primeiro para nós aqui no Brasil é um dia de eleições municipais, né? O que já torna um momento de bastante atenção popular, mas a gente tem também uma fase nova começando durante esse domingo, né? Vamos ver aqui todos os movimentos. Domingo, aliás, é um dos dias com mais aspectos. Bom, a gente vai começar meia-noite e 57, na virada de sábado para o domingo, com o Sol formando um aspecto harmonioso a Júpiter. A gente tem o Sol aqui em Escorpião e Júpiter em Capricórnio. E, enfim, a gente tem Júpiter disposto por Saturno e o Sol disposto por Marte, né? Marte voltou ao movimento direto no dia 13, na sexta-feira, e ele não está se movimentando na velocidade média, ainda está lento, o que acaba tirando um pouco do poder dele em termos de condução dos temas, né? Do tema de impulsividade e tal. Esse aspecto harmonioso, ele é sempre muito leve e ainda envolve dois signos de uma natureza mais introspectiva, que para uma virada de sábado para o domingo não facilita muito questões de entretenimento, por exemplo, né? Ele, além do aspecto ser leve, ele pode ser um pouco mais concentrado, fechado, né? Logo em seguida, às 2h03, é o momento em que a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter, e a gente continua com o mesmo quadro, porque a Lua já estará em Escorpião nesse momento, né? E então continuamos com a disposição de Marte aqui para a Lua e de Saturno para Júpiter, e que favorece ainda um olhar mais introspectivo, um ritmo não muito acelerado, as coisas ainda vão caminhando dentro de uma baixa expressão de movimento. Quando for às 2h07, porque é quase simultaneamente, né? 2h03 a Lua chega a sexto a Júpiter e 2h07 é o momento em que ela chega ao mesmo grau e minuto em que está o Sol, que tem a formação da fase nova. Para o horário de Brasília, a gente pode entender aqui como o início da casa 3, inclusive se a gente dividir por signo inteiro, né? Então nós teríamos Virgem como primeiro signo, Libra como segundo e Escorpião como terceiro. Então essa conjunção já teria mais poder sobre a casa 3. E o grau exato aqui, 23, também é bastante próximo aqui da cúspide, que está ainda dentro da cúspide da 3, que está dentro de Escorpião. Então, de qualquer maneira, a casa 3, temas de casa 3, estarão muito mais evidentes do que de casa 2, né, durante essa fase. E a casa 3 é a que traz os temas ligados ao ambiente cotidiano, de mídia, né, também das trocas envolvendo a comunicação, redes sociais, jornais, mídia televisiva também, mas envolve também o campo de transportes, temas burocráticos, e a característica escorpiana, ela é disposta por Marte, né? Escorpião é regido por Marte. Marte ainda não está na velocidade média depois que voltou ao movimento direto, isso tira um pouquinho do poder em termos de velocidade e de direção, né? E a gente tem, então, esses temas envolvendo comunicação como um pouco mais agressivos, eu poderia dizer, né? O que acontece é que ainda durante o domingo, depois da formação da fase nova, a gente tem a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Saturno também. Então, o próximo aspecto da Lua depois da fase nova é esse que ela vai formar de sexto com Saturno, antes de ingressar aqui em Sagitário, né, no meio do dia. Então, amanhã do dia 15, ela tem uma característica muito concentrada, fechada, uma tendência escorpiana também envolvendo Marte nessas condições como disposição, pode ser aquela que envolve os assuntos midiáticos, trazendo revelações e coisas nesse sentido, né? O Sol também é um regente aqui de casa 12, né? Nessa divisão por quadrantes, e por signo inteiro também, e a casa 12 envolve esses temas de segredo. Então, são 15 dias que eu entendo assim, a velocidade para a mudança ela é pouca. Se a gente estiver avaliando as questões de eleições, né, considerando aqui, a gente poderia dizer as principais cidades, não me parece trazer muita novidade, pode ter até um clima um pouco tenso em algumas cidades chaves aqui, né?
porque essa característica de disposição de Marte para lunação envolvendo casa 3 pode repercutir em certa resistência, em um embate um pouco mais agressivo. E, no meu ponto de vista, são 15 dias que traz ainda esse peso, mas eles não se desenrolam ainda num sentido muito construtivo, né? Só às 12h47 é que a Lua ingressa em Sagitário, então toda manhã vem com um quadro ainda muito resistente, pensando que, inclusive, o signo de Escorpião é um ponto de queda para a Lua e, como a gente pode pensar em ritmo, em condições de interesses, ela não flui num sentido de muita amplitude, de abertura, de leveza ou de flexibilidade, né? Ao contrário, a característica escorpiana, ela tem até um tom um pouco rebelde, né? Um pouco resistente também. Então, a gente tem ainda amanhã do domingo com um clima um pouquinho pesado. Aí, depois que ela ingressa aqui em Sagitário, esse clima vai se derretendo um pouquinho e a Lua sagitariana já não é tão pesadora, né? Mesmo que Sagitário, na regência de Júpiter, tenha Júpiter disposto por Saturno, eu penso assim que tira um pouco dessa característica mais rebelde, mais resistente, mais do contra mesmo, e traz para alguma coisa um pouco mais realista, tá? Agora, no dia 16, o clima, ele vem aqui às 2h33 com um aspecto de Vênus, Vênus quadratura Júpiter, né? Bom, nós temos aqui Vênus no signo de Libra, Júpiter em Capricórnio, disposto por Saturno. Libra também é um ponto de exaltação de Saturno, né? Então, Saturno está bem na parada aqui também dentro desse aspecto. E o que a gente pode perceber é que, assim, Vênus tem uma condição de boa por dignidade, está no seu domínio, né? No seu domicílio, mas ela é mais leve do que Júpiter para romper com essa barreira da quadratura, né? Então, o que eu penso, assim, que a gente tem um pouco de desequilíbrio entre a satisfação geral, atendimento de prazer geral e de obrigações. Então, ela mingua um pouco a esperança, né? Pega um pouquinho pesado com esse fator das esperanças. E quando for às 13h21, a Lua vai formar um aspecto harmonioso a Marte, né? Então, aqui a gente vai ter a Lua em Sagitário, ela vai chegar a 15 graus exatamente às 13h21, forma o trígono. Ele tem uma tendência um pouco mais prática e realizadora, mesmo que Marte não esteja numa velocidade média natural dele, né? Ele está abaixo ainda, mas ele está engrenando, né? Pelo menos já está no movimento direto. E esse aspecto, ele impulsiona um pouco mais a realização das coisas, né? Porque na disposição de Júpiter aqui por Saturno, a gente tem Lua disposta por Júpiter, Júpiter disposto por Saturno, Júpiter está em queda. Então, essa característica de terra, ela acaba prevalecendo muito a de fogo, né? E leva para uma tendência de realização, de prática, enfim, de colocar a ação para realizar os assuntos. Este pode ser um momento bom para a tomada de iniciativas e de coisas que possam estar emperradas, paradas ou um pouco mais lentas, né? Um teor mais prático e realizador. Então, podem ganhar um pouco nesse sentido. Bom, no dia 17, aí a gente tem um clima um pouquinho mais voltado para a manutenção. A Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Vênus, antes de ingressar aqui em Capricórnio, né? Então, a gente tem aqui a Lua sagitariana formando um aspecto harmonioso a Vênus, é um aspecto leve, mas ele facilita um pouco mais a expansão, a abertura em termos de novos interesses e um compartilhamento um pouco mais direto. Ele, no meu ponto de vista, também ele favorece um pouquinho mais buscar a realização de coisas que promovam satisfação interna. Os assuntos que podem estar relacionados com os temas de investimentos, de compras, né? Eles vão ganhando um impulso um pouco melhor aqui para a realização. Mas depois, às 13h34, a Lua vai chegar aqui em Capricórnio, que é um ponto de exílio. Ela fica disposta por Saturno. Saturno está muito forte aqui em termos de manutenção. E o clima vai pegando a metade seguinte do dia bem mais sólido, bem mais constante e com ritmo bem menos acelerado. Então, durante a manhã, vocês podem ter ainda um momento bom para realização, iniciativa. Ele é um pouco mais alegre, a gente pode dizer, né? Mais esperançoso, tem uma dinâmica um pouco mais expansiva. Depois muda bem o humor e ele cai num campo mais de manutenção, de concentração, da realização de procedimentos, de planos, né, para esse tipo de situação.
No dia 18, a gente vem com um quadro de construção. Nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Mercúrio às 5h35 e depois um aspecto desafiador a Marte, né? Esse primeiro aspecto aqui, ele pega uma característica para estudo, e não só estudos escolares, né, acadêmicos e tal, mas estudos de qualquer natureza. Estudar um documento, por exemplo, interessante, mesmo que o aspecto não seja muito forte, né? O sexto é leve, ele facilita investigar, buscar informação, ir a fundo, né? Ele não é superficial. Então, assim, tudo que precisa pensar um pouco mais, analisar, ter uma reflexão às vezes um pouco mais criteriosa, é facilitado. Então, pode ser um momento para estudar temas difíceis, como eu sempre digo para vocês, né? Pode ser um momento para lidar com análises de relatórios, de contratos e com assuntos que sejam até burocráticos, né? Complexos de se resolver. Para a comunicação, ele não é muito leve, não tem uma tendência fácil, desenrolada, né? Porque uma posição de Mercúrio em Escorpião, ela vai sempre num teor muito profundo, muito complexo. Mas isso vai depender muito do tema que precisa ser conversado. Se o tema for, por exemplo, um processo de análise, então uma facilidade de diagnóstico fica mais presente com essa característica, né? Porque a gente consegue enxergar as coisas minuciosamente. Agora, se é para uma conversa cotidiana, não é tão fácil, né? Porque a tendência é até a gente esmiuçar muito as situações. Agora, às 15h42, quando tem essa quadratura de Lua com Marte, não é tão agressiva. No meu ponto de vista, ela pode ter até um teor construtivo ou de solução ou de romper barreiras, porque Marte está no próprio domínio, né, mesmo ainda com velocidade baixa, mas ele tem exaltação aqui em Capricórnio. Então, assim, a Lua está disposta por Saturno e ela vai se encontrar com o planeta que se exalta aqui, num aspecto que é desafiador. Então, eu penso assim, ele não tira uma natureza agressiva do aspecto, né? E mesmo da característica de Marte em Áries, mas é hábil, né? Um tipo de condição hábil para resolver problemas difíceis, e principalmente aqueles que você tem que ir para o embate, sabe? Assim, quando você tem que bater de frente para resolver uma situação, ou tem que dar fim para uma coisa para começar outra, quer dizer, de algum tipo de atitude mais direta, pontual, às vezes até um pouco mais agressiva, que chega à solução. Então, no fundo, ele tem um teor construtivo também, né? Ele não é tão ruim. Agora, para relações diárias, ele merece uma atenção, porque é um tipo de posição de condução ríspida, né? Ela não é muito afável, não é amorosa, não é carinhosa, e resolver situações com pessoas de nível emocional, sentimental, já é um pouco mais desafiador com essa tendência, né? Ela é menos desafiadora para assuntos práticos, certo? Bom, dia 19... quinta-feira é o dia da parcimônia aqui, né, que eu coloquei. Gente, tem muitos aspectos se desenrolando aqui na quinta-feira. A gente começa às 4h17 com o Sol sextil Saturno. Saturno na jogada aqui, né? Então, o Sol está aqui no finalzinho de Escorpião, disposto por Marte, e encontra nesse aspecto harmonioso leve com Saturno. Depois, a Lua vai chegar ao mesmo grau que está Júpiter, e ambos dispostos por Saturno. Depois, a Vênus vai formar um aspecto desafiador com Saturno. Depois, a Lua vai chegar ao mesmo grau que Saturno. E depois ela vai formar uma quadratura a Vênus, mas ela está disposta por Saturno. Por isso que o dia tem uma parcimônia e ele é pormenorizado mesmo. Assim, tudo que acontece aqui no dia 19 tem uma tendência muito pormenorizada, organizada, às vezes lenta, né? Assim, não tem um clima na quinta-feira de desenrolar fácil dos assuntos. Mas a natureza dos aspectos não são todas ruins. A gente vê aspecto harmonioso, né, e tal. Então, eu penso assim, que não adianta querer fluir com certa agilidade ou na característica de um embate direto, do tipo, vou com tudo para resolver a situação, porque o clima do dia, ele não traz muito essa facilidade. Então, parece que as coisas meio que se arrastam, né, num climão geral do dia. Esse momento de Vênus quadratura Saturno pega Vênus no seu domicílio e Saturno também no seu domicílio, só que a gente tem aqui uma recepção interessante também em relação, né, porque Libra é um ponto de exaltação
de Saturno, né? E a triplicidade da Terra, ela é regida por Vênus também. Então, nós temos uma recepção mútua que alivia um pouquinho. No entanto, é uma quadratura que fala de, por exemplo, nos assuntos financeiros, de resposta de médio para longo prazo, nos assuntos afetivos de relacionamentos a nível sexual também, repercussões de médio e de longo prazo. Ele acentua um pouco a necessidade do compromisso ou às vezes uma cobrança. Ele interfere um pouco no sentido de autoestima. Para quem já tem esse tipo de aspecto no mapa natal, pode ter aqui na quinta-feira uma sensação um pouquinho mais forte de carência, né, ou de insatisfação. Ele pega um pouco essa natureza da insatisfação humana. E para temas eletivos, então, é necessário ficar atento, por exemplo, para investimento. O tipo de investimento que, nesse sentido, pode não trazer dificuldade é o que vai representar resultado em médio e longo prazo. Investimento de curto prazo ou de alto risco, com essa influência, pode representar perdas. Compras também, que sejam diretamente relacionadas com atendimento do prazer e satisfação, podem diretamente não atender a satisfação e o prazer, né? Então, tem um embate aqui um pouco chato, né? A gente pega a quinta-feira toda com essa característica lenta, né? Rígida mesmo, ela não está num tom muito afável. E depois também a Lua vai chegar ao aspecto desafiador a Vênus. Então, essa natureza insatisfatória da quinta-feira, esse clima insatisfatório da quinta-feira, ele permanece e merece atenção para assuntos eletivos, então, né? Porque o dia está bem lento, né? Então, eu não recomendaria esse dia aqui para inícios de atividades, tá? No fim da tarde, 17h25, é que a Lua muda de paisagem, aí ela entra em Aquário. Mas não se livra muito de Saturno, né? Porque o Aquário também é domicílio de Saturno, então ela não vai se livrar ainda. Então, a gente mantém ainda a quinta-feira com esse climão todo, né? Tem um tom meio mal-humorado, pessimista, né? Na sexta, gente, então a gente vai ter o primeiro aspecto às 17h15, ainda durante a manhã ela vai se aproximando, ela vai se aplicar a quadratura com Mercúrio. E estes são os astros que regem o processo da mente, da verbalização. Então a gente tem uma dificuldade por questão dos signos fixos, que representa bastante rigidez ou dificuldade em fluir com ideias diferentes. Podemos ver aqui no cotidiano essa situação de rispidez, às vezes provocações, é o que rola um pouquinho aqui na sexta-feira. E depois a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso com Marte, né? Ela estará em Aquário, ele dinamiza um pouquinho mais o ritmo, Marte já está ganhando um pouco mais de velocidade, então aí a gente tem a noite da sexta-feira com um pouco mais de movimento favorecendo as iniciativas, né? Bom, ele tem também uma tendência bastante independente e autônoma e a gente pode perceber isso no clima do dia. Esse momento já é um pouco mais fácil para os inícios. Então, para qualquer natureza, né, iniciar uma atividade nessa influência tende a fluir com um pouco mais de rapidez, né, de movimento, agilidade. E no dia 21 eu mantive o tema fora de curso, porque a gente tem dois movimentos no céu, mas não são relacionados à Lua, né? Então, a gente teve o último aspecto lá no dia 20, na sexta-feira, e no sábado ela não vai formar novos aspectos, né? Primeiro, a gente vai ter um movimento aqui às 10h25, que é o ingresso de Vênus em Escorpião, e aí, então, Vênus vai deixar esse território de domicílio muito fácil para conduzir os interesses e entra num ponto de exílio. E então aqui é uma debilidade bem importante para Vênus e para todos os temas relacionados a investimentos, a beleza estética, a arte, prazer, satisfação. A gente tem um pouco mais de introspecção e necessidades mais internas, mais profundas, né? Desejos mais intensos. E comum de Vênus em Escorpião é uma acentuação de temas relacionados à sensualidade, sexualidade também, né? Porque é domicílio de Marte, Marte está bem forte e bem direto, né? Então ele incentiva muito essa coisa mais agressiva da sensualidade, né? Alguma coisa muito sensual. E depois o Sol ingressa em Sagitário às 17h40,
que ele sai de uma característica muito fechada, e aqui ele não tem nenhum poder, né, em Escorpião, pelo menos nesses graus finais, e vai entrar aqui em Sagitário, pertencente à triplicidade de fogo, onde o Sol é o regente principal, o regente diurno. Então, ganha um pouco mais de dinamismo em termos de interesses mesmo, os interesses gerais, né? A questão é que ele vai estar disposto por Júpiter, porque Júpiter só vai ingressar em Aquário no dia 17 de dezembro, né? Então, uma boa parte ainda vai pegar só o finalzinho do trânsito do Sol em Sagitário com Júpiter já em Aquário, né? Alguns dias ali no finalzinho. Então, uma boa parte tem essa regência muito centrada de Júpiter, ainda bastante limitadora. Talvez a gente não perceba ainda esse clima muito expansivo, certo? E, pessoal, isso é o que a gente tem para esta semana de bastante movimento. Aí, na semana que vem, a gente volta para mais uma análise, tá bom? Um abraço forte para todos vocês e até mais.